Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 311. E nós estamos tratando das relações que existem no pós-morte. Como será a nossa existência quando desencarnados? Quais os sentimentos, quais os valores, o que nós vamos cultivar? E qual a influência da vida material nesse período em que nós vamos permanecer na erradicidade? Então, Kardec continua nesse mesmo tema. Vamos lá, questão 311. O respeito que se tem pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para estes objetos? É sempre grato ao espírito que se lembrem dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele deixou no mundo. Contudo, é o pensamento dessas pessoas que o atrai para vós, e não aqueles objetos. Nós temos muito dessa necessidade de vincular pessoas a situações, a objetos, ambientes. Mas para o espírito, tudo aquilo que é material acaba ficando para trás. À medida em que ele vai se desmaterializando, tendo consciência de que é um espírito imortal, as coisas da Terra vão ficando menores, sem tanta importância. No entanto, quando nós nos lembramos daqueles que partiram e emanamos bons pensamentos, sentimentos de saudade, de amor, eles sentem. Então, ao nos depararmos com um objeto que pertenceu ao nosso pai, no meu caso, meu pai já desencarnado há muitos anos, nós temos assim uma nostalgia. É como se ele estivesse ali presente. E essa ligação é que faz com que ele sinta os nossos sentimentos, que ele perceba o nosso amor. Então não é o objeto em si que tem vestígios, digamos, do seu proprietário, mas a nossa identificação com aquele objeto, fazendo uma correlação com a pessoa que teve a posse daquele objeto, então faz com que nós tenhamos essa ligação mental. É o pensamento, é o sentimento que nós emanamos que vai chegar até o nosso ente querido. Por isso que é muito importante que nós tenhamos essa consciência de que as pessoas desencarnadas não deixaram de existir. E elas não estão inacessíveis, como a maioria das religiões prega. Elas estão ao alcance do nosso pensamento. Então, quando nós nos lembrarmos de alguém, que possamos afastar as amarguras, a tristeza, o sofrimento naquela sensação de perda e ter a convicção de que o nosso ente querido continua existindo e ele está ao alcance das nossas vibrações, dos nossos pensamentos. Então, ter bons pensamentos, orar por aqueles que partiram, ter saudade, ter assim aquela vontade de abraçar, isso sim, é natural. Nós somos encarnados, então temos essa necessidade do toque, da visão, da presença, mas que possamos transmitir a eles bons sentimentos e que a nossa saudade não venha com amargura, mas com a certeza de que um dia estaremos todos juntos. Então não é o objeto que prende o espírito, mas os sentimentos, os nossos pensamentos é que fazem essa ligação. 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos por que passaram na última existência corpórea? Frequentemente, eles a conservam e essa lembrança lhe faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem desfrutar como espíritos. Então, as coisas não se apagam. Eu passei por uma doença de longo curso, teve um processo degenerativo, doloroso, e aí desencarno e retorno à pátria espiritual. Como é que eu vou despertar lá? Quanto mais desmaterializados, melhor será o meu despertar. Então, eu vou me lembrar do sofrimento, da lição que me foi oferecida e o grau de resignação que eu tive durante o resgate, porque normalmente
Esses processos são de purificação do perispírito, onde o espírito passa por essa doença e ao desencarnar está melhor do que estava quando chegou. Então, quanto mais resignado diante da doença, mais depurado eu estarei. E ao despertar na pátria espiritual, aquela doença, ela não representou sofrimento, mas uma experiência, onde foi colocada à prova a minha fé em Deus, a minha confiança na sua misericórdia, na sua justiça, na sua bondade. Então nós despertamos na pátria espiritual com essa resignação e a doença ficou para trás. Não foi um sofrimento, foi uma experiência dolorosa, mas que me trouxe os resgates que eu necessitava. E eu deixo o corpo como um espírito completista, né? Essa expressão que o André Luiz se utiliza num livro Missionários da Luz. Então eu vim na Terra para fazer uma série de coisas e no final, na desencarnação, eu ainda purifiquei o meu perispírito, deixando na matéria esses efeitos de erros cometidos do passado. Então eu deixo o corpo físico numa situação melhor. E aquele sofrimento foi uma valiosa lição para o meu aprendizado. Mas a grande maioria das pessoas não tem essa visão. Existe a síndrome do coitadinho de mim. Então, coitadinho de mim que estou passando por tanta dor. Como eu sofro porque ninguém consegue me curar. Deus me abandonou. Não tem essas expressões? Então, esta pessoa, ainda materializada, porque ela acredita que a vida é o corpo. E se o corpo vai morrer, a vida vai acabar. Então, ela se sente penalizada, injustiçada pelas dores, pelo sofrimento. Então, ela não tem a resignação. Essa pessoa vai despertar no plano espiritual e, normalmente, vai levar muito tempo para perceber que o seu corpo não existe mais e que aquela doença cumpriu um papel benéfico para a sua evolução. Então, ela continua sofrendo essas sensações, tudo isso que está relacionado com seus últimos dias na Terra. Isso pode levar meses, até anos. Por quê? Porque a pessoa acredita que a vida é o corpo. Aquele que conhece a verdade, que a vida é o espírito, e o espírito usa o corpo à medida em que ele é um instrumento para a nossa evolução, deixar o corpo é o final de um trabalho e uma situação agradável até. Mas aqueles que são materializados, que vivem em função das coisas deste mundo, vão sofrer e vão levar o sofrimento que eles tiveram nos últimos tempos para a vida espiritual, até que aos poucos se libertem de tudo isso, compreendendo melhor a verdade da vida. 313. O homem que foi feliz neste mundo lastima a felicidade que perdeu ao deixar a terra? Só os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias condizentes com a sua natureza impura e que lhes acarreta a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Tal como o homem adulto que menospreza aquilo que constituía as delícias de sua infância. Então, mais uma vez, depende do grau evolutivo. Então, a felicidade que nós temos aqui na Terra, ela transcende a matéria se ela estiver relacionada com a nossa intimidade, com os sentimentos que nós construímos ao longo das nossas relações. Então, se aqui na Terra nós fomos felizes porque conquistamos muitas amizades, porque nos libertamos do egoísmo, realizamos a caridade, auxiliando muitas pessoas, enfim, exercitando o Evangelho, ao desencarnar, nós vamos levar essa alegria, porque faz parte da nossa evolução, é um sentimento. Mas aqueles que eram felizes porque tinham posses, porque tinham posição social, e colocaram a felicidade no exterior, nos bens materiais que são transitórios, eles vão desencarnar e vão se lamentar por perderem essa situação,
às vezes, a situação de nobreza, né? Como a rainha de França, que se coloca como desencarnada, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, e ela explica que ela morreu rainha, mas despertou como alguém qualquer, e que o menor dos vassalos tinha muito mais luz do que ela. Então, os valores, eles estão relacionados com aquilo que nós valorizamos dentro do nosso coração. Se nós buscarmos a felicidade nos sentimentos, na transformação íntima, na superação das paixões, ou seja, construir a felicidade de dentro para fora, então, ao despertar no mundo espiritual, nós vamos manter essa felicidade e não vamos nos importar de termos desencarnado. Mas se a vida material é que nos fazia feliz, se são os gozos, as paixões mundanas, então haverá sofrimento sim e muita lamentação quando se vê preterido de tudo isso. 314. Aquele que começou grandes trabalhos com um objetivo útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Não, porque vê que outros estão designados para concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos, a fim de que os levem adiante. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. No mundo dos espíritos, esse objetivo continua sendo o mesmo. Mais uma vez, são valores. Eu estou realizando uma obra porque eu quero ser venerado pelo mundo. Eu quero ser reconhecido. Eu quero ser glorificado. Então, quando eu morrer e essa obra estiver inacabada, eu vou sofrer. Mas se eu estou trabalhando em benefício de todos, me empenho com a minha inteligência e busco melhorar a vida de todos com as descobertas, com o aprimoramento do conforto, com remédios, enfim. E esse processo é interrompido, quando eu estiver no plano espiritual, eu vou inspirar alguns de cientistas da mesma área para que eles continuem a obra e possam trazer para a humanidade aquilo que é necessário nesse momento. Então, tudo está relacionado com o porquê eu estou fazendo. Estou fazendo por mim. Vou sofrer, porque eu não tive a oportunidade de receber os benefícios daquilo que eu estou fazendo. Estou fazendo para o mundo. Então, eu desencarnado, vou continuar fazendo para o mundo, porque a minha vaidade já foi superada e eu não tenho a necessidade do reconhecimento nem do aplauso. 315. Aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura, conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? De acordo com a sua elevação, ele os julga de outro ponto de vista e frequentemente condena o que mais admirava. Como eu disse antes, ao desencarnar, tudo muda. As nossas percepções são ampliadas, as nossas sensações são modificadas. Então, muitas das coisas que fizemos ficam pueris diante da realidade da imortalidade. Então, não é que ele desvalorize ou menospreze o seu trabalho, mas ele verá como desencarnado que há coisas mais importantes que pode realizar em benefício de muitos. Chegamos ao final, então, do estudo dessa noite. Na semana que vem, nós retomaremos a partir da questão 316. Vamos à nossa prece? Amigo Jesus, Mestre incomparável, derramai sobre nós as vossas bênçãos, Senhor, para que, fortalecidos, possamos colocar em prática os conhecimentos adquiridos. Nos vejamos como espíritos imortais e possamos superar as fraquezas relacionadas à matéria, ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo. Para que, libertos, Senhor, das paixões que nos oprimem, nos tornemos pessoas mais felizes. Que as vossas bênçãos possam ser derramadas sobre todos nós, afastando os fluidos impuros, nos trazendo serenidade e paz. E se for da vossa vontade, do nosso merecimento, Senhor,
que possamos encontrar a cura para todos os nossos males. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.